Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus, receber o direcionamento dele, saber que Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E ele vai falar comigo e ele vai falar com você. Ele vai nos instruir, nos dar o direcionamento e a partir desse direcionamento é que nós vamos tomar posse de tudo que Deus tem para nós, no mundo espiritual e no mundo físico. No nome de Jesus, Deus vai falar com você. Fique atento. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo de Israel, Deus. Aqui rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Tu és santo, Tu és sublime, Tu és poderoso, Tu és soberano, Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor nós dedicamos ao Senhor. Nós invocamos, Pai, o Teu nome para ser glorificado em nossas vidas. Tu és santo, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Paizinho. Aqui rendemos a Ti o louvor, a adoração e a nossa devoção, Deus, porque Tu és o nosso Deus, o autor e o consumador da nossa fé, Pai. Queremos entregar ao Senhor a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, dedicar, Deus, ao Senhor a nossa vida. Dizer ao Senhor que nós estamos felizes, Pai, por ter um Deus tão bom, tão maravilhoso, que cuida de nós, que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que cuida da gente, da nossa família, Deus. Que nós possamos agradar o coração do Senhor todos os dias, Pai. Oh, Deus, que o Senhor possa interceder junto àqueles que não têm mais força, Pai, para clamar. Que o Senhor possa ajudar e abençoar aqueles, Pai, que se encontram num leito de hospital, aqueles que se encontram em presídios, aqueles que se encontram em clínicas, Pai, internado, seja clínica de loucura, seja clínica de dependência de algo, Pai. É só o Senhor para fazer o impossível. E o Teu Espírito Santo é o único que é capaz de convencer o homem do seu erro, dos seus maus caminhos, porque é só o Senhor sabe, Pai, o que cada um está passando. Que o Senhor possa ajudá-los, Senhor. Que o Senhor possa livrá-los, Pai. Que o Senhor possa, Deus, ser o Salvador, o grande Redentor da vida de cada um deles, Pai. Ajuda, Senhor. Fortaleça-os, Pai. Traga-os, Pai, para a Tua presença. Oh, Deus, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Erramos e falhamos, até mesmo inconscientemente, Pai, sem querer, sem premeditar, mas erramos e falhamos, oh Deus. E é só o Senhor para nos ajudar. Só o Senhor, Deus, para nos fortalecer. Mas nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é o único que não falha, porque o Senhor é o único que não nos abandona, porque o Senhor é o único que não nos deixa desamparado, oh Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz por nós, por todos nós. Nós Te agradecemos e entregamos a nossa vida, Pai, em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós estamos fazendo o estudo do livro de Isaías e hoje nós estamos no capítulo 17. Aqui, no livro de Isaías, no capítulo 17, hoje nós vamos meditar no versículo 10. Aqui, no versículo 10, vai dizer assim: porquanto te esquecesses do Deus da tua salvação, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. O Senhor, nessa manhã, Ele vem dizer para mim e para você acerca de uma profecia que Isaías recebeu da parte de Deus para lançar sobre a cidade de Damasco e de Efraim. Quando nós vamos fazer um estudo, nós vamos lembrar que Damasco é a cidade a qual Deus escolheu para falar com Paulo. Paulo estava indo para Damasco, para ali matar os cristãos.
E lá foi o lugar que Deus escolheu para chamar Paulo para fazer uma grande obra. Quando nós iniciamos a leitura, nós identificamos o Senhor dizer: porquanto te esquecestes do Deus da tua salvação, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza. A palavra de Deus, ela diz para mim e para você que Ele é a nossa rocha. Deus é a nossa rocha. Deus é a nossa fortaleza. Se eu e você não estiver firmado na rocha, que é a palavra de Deus, se eu e você não encontrarmos em Deus a força que eu e você precisa para viver a nossa vida, nós não iremos encontrar em lugar nenhum. Sabe por quê? É só Ele que tem a força que eu preciso para viver. É só Ele que é a fortaleza que me coloca de pé todos os dias. Enquanto eu e você não reconhecemos isso, nós vamos viver perseguindo a Igreja de Cristo. Embora eu e você não matamos como Paulo fazia, muitas vezes nós matamos em palavras. Porque a Bíblia diz que na nossa boca está o poder da vida e da morte. Quantas são as vezes que chegamos para pessoas e dizemos: não faz isso não vai dar certo. Não vá por esse caminho. Isso aí não vai dar certo, não. Você montar esse negócio não vai dar certo. Olha, todas as pessoas que abrem alguma coisa que não vai para frente, não conseguem, elas não vão, elas não fluem. Nós estamos sendo assassinos de sonhos e nem percebemos. Estamos sendo um Paulo e nós nem percebemos. Porque se eu e você nos firmarmos na rocha, na palavra de Deus e buscarmos a força que só Deus tem para dar para mim e para você, ao invés de aconselharmos pessoas, iremos identificar a nossa vida, iremos cuidar da nossa vida e nós vamos crescer. E se Deus nos chamar para fazer algo, Ele que irá nos instruir como nós devemos fazer. Nós nunca podemos pensar que sabemos demais. Nunca nós podemos pensar que o que nós já temos ou o que já somos por causa de Deus. O que nós somos é por causa de Deus. E nós não podemos pensar que já está bom. Sabe por quê? Quanto mais Deus lhe dá, mais sede de ter, Ele vai te dar. Mas entenda que não um pensamento egoísta, não um desejo egoísta. Quando Deus Ele te dá, e Ele vê que você compartilha, Ele vai te dar ainda mais. Porque quanto mais você compartilhar, mais Ele vai te dar para você ajudar os filhos dele. Ele disse para Pedro: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, eu vou embora, mas eu vou deixar o Espírito Santo e ele vai falar com você. E é através do Espírito Santo que você vai conduzir o meu povo. Cuida do meu povo. Avisa para eles que eu vou falar com você. E o que você disser que eu estou falando, eles podem fazer. Porque será bom, porque será perfeito, porque será agradável. Mas será que hoje em dia estamos conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo? Será que hoje em dia nós estamos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos uma comunhão com ele. Ele quer que nós sejamos sensíveis e para isso precisamos ser como Cristo. Para isso precisamos ser como Jesus. Jesus, a terceira hora, a sexta hora, em vários momentos do dia, Jesus estava no monte, orando e falando com Deus. Naquele dado momento, ele era o Verbo. Ele não precisava ler a Bíblia. Ele era a Bíblia. Ele estava lá falando com Deus para buscar a força que ele precisa, porque ele sabia que ele estava em forma de homem e que a única fortaleza é Deus. Quando eu e você reconhecemos que a única fortaleza é Deus, nós vamos querer ler a palavra.
E se nós não quisermos ler a palavra, nós vamos ler sem querer. Sabe por quê? É dela que vai sair a força que eu preciso. É dela que vai sair o direcionamento que eu preciso para cumprir o plano de Deus. É por isso que Deus fala: porquanto te esquecestes do Deus da tua salvação e não lembrastes da rocha da tua fortaleza. Aqueles que se esqueceram de Deus, aqueles que se esqueceram de onde vem a sua força, aqueles que se esqueceram quem que consegue te firmar, é porque não estão lendo a palavra. Porque se ler a palavra, vai ser firmado na rocha. Se ler a palavra, vai ter a certeza do que Deus tem para a vida dele, para a vida dela. Por isso, ele continua e ele diz: pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás das sarmentos estranhos. O Senhor está dizendo: olha, quando você lê a palavra, você se cerca da proteção de Deus. Sabe aquela proteção que está escrito lá no Salmo 91? Que Ele te protege, que Ele te guarda, que Ele te livra, que Ele te esconde debaixo das asas do Senhor? Pois é. Essa proteção, ela vem na sua vida quando você lê a Bíblia. Essa proteção, ela vem na sua vida quando você ouve a palavra de Deus. E eu digo mais, quando você dá ouvido, esse cercado, ele se torna inquebrável. Porque se você ouvir palavras estranhas, se você ouvir coisas estranhas que não condiz com a palavra de Deus, o seu cercado não estará blindado. A sua cerca representa a sua casa, representa a sua família. Quando você ora, quando você busca, quando você lê a palavra, vocês estão sendo protegidos. Mas quando você não crê, quando você não dá ouvido à palavra, você está ouvindo vozes estranhas. E isso pode tirar o blindamento de Deus de sobre a sua vida, de sobre a sua casa. Nós precisamos ler a palavra para se aproximar do Espírito Santo. Precisamos meditar nela, estudar nela. O que ela está querendo dizer para mim? Quando ele diz para mim e quando ele diz para você, você se esqueceu de Deus? Você se esqueceu do Deus Todo-Poderoso? Você se esqueceu da sua fortaleza? Ele está dizendo para mim e para você: filha, volte a ler minha palavra. Filha, leia a Bíblia. É Jesus quem te mostra o caminho. É Jesus quem fortalece você. É Jesus quem coloca você na rocha. É Jesus que traz para você tudo que você precisa. Se você não estiver em mim e as minhas palavras não estiverem em você, não adianta pedir nada para Deus que você não vai receber. Mas, se você estiver em Cristo, Cristo é a Bíblia, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus estiver em você, pode pedir que Ele vai te dar. Mas lembre-se, os teus pedidos não podem ser egoístas, não pode ser para os seus próprios deleitos, porque Jesus também disse: sabe por que você pede tanto e não recebe? Porque você pede para os seus próprios deleites. Ou seja, o seu pedido é egoísta, você só sabe pedir para você. Quando foi que você passou um momento de oração na presença de Deus para pedir para o teu próximo? Mas não é teu próximo da tua casa, não. Esse próximo da tua casa, quando Deus faz por você, Ele já faz por ele. É pelos que você não conhece, mas que você sabe que está sofrendo. É por aqueles que não está tendo força de se levantar. E a sua oração, ela pode justificar aqueles que não estão tendo forças para se levantar. Você já imaginou? Porque tem tanto homem, tanta mulher caída espiritualmente falando? Porque está faltando eu e você se unir no mundo espiritual para clamar por eles. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. E se formos mais de um? E se unirmos a nossa fé para clamar por aqueles que verdadeiramente estão caídos e necessitando de oração, de força espiritual. Mas ao invés disso, nós se esquecemos
que nós temos um Deus que Ele protege a mim e a minha família, porque foi isso que Ele prometeu para Abraão. E eu sou descendente de Abraão, você também é descendente de Abraão. Então Ele prometeu para você e Ele prometeu para a sua família também. E por que você anda pedindo coisas para os seus deleites, para a sua família, enquanto outras famílias estão se perdendo? Enquanto outras famílias estão buscando a força, só que elas estão tão fracas que elas não estão conseguindo. E você está tão focado no seu problema e esqueceu de Deus. Porque quando você lembra de Deus, Deus ele vai te lembrar, filha, a tua família é problema meu. Cuida dos que estão precisando de ajuda, porque a tua família é problema meu. Da tua família, cuido eu. Quando você conseguir descansar no Senhor desta maneira, a sua vida vai mudar. Olha o que ele continua dizendo. No dia em que plantares, as cercarás e pela manhã farás que a tua semente brote. Entenda que quando você deixar de ser uma pessoa egoísta, quando você deixar de ser uma pessoa que só clama por ti e pela sua família, achando que está tudo bem, é por isso que não está bem. Porque as petições têm sido para os seus deleites. Quando você entender a oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Que a sua família se perca? Enquanto você faz a obra de Deus, a sua família se perca. Mas não é. Enquanto você lê a palavra, enquanto você crê na palavra, que a sua família se perca, não é. O plano de Deus é de salvação para você e para sua casa. A salvação, ela é individual. Cada um dos seus vai ter que buscar? Vai. Mas você não pode se colocar no livre-arbítrio de cada um dos seus familiares. Seja exemplo. Seja você aquilo que você gostaria que a sua família fosse. Quando você plantar desta maneira, a sua semente vai brotar. A sua semente vai germinar. Entenda que palavras, elas podem matar e elas podem dar vida. Mas exemplos, eles são os testemunhos que o Senhor disse, olha, testifiquem de mim. O seu exemplo de busca, de temor, de confiança, é isso que vai trazer a atenção dos seus familiares para Deus. Então descansa e vá fazer o que Deus está te mandando fazer. Não precisa ter medo, não. Pode ir. Deus falou? Vai. Ouviu a voz do Espírito Santo? Então faça, porque Deus é com você e Ele vai te ajudar. Aqui ele continua e ele diz assim, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Entenda que há momentos em que nós sofremos por dores que nem aconteceu. Há momentos em que olhamos para certas situações e falamos, ai, vai acontecer. Está profetizando o contrário. Já está sofrendo antecipado. Deus não quer isso. Isso é ansiedade. E Ele diz que era para que lancemos a nossa ansiedade nos pés dele. Nós precisamos ser obedientes. Sabe por quê? Se nós não obedecermos, é isso aqui que vai acontecer. Quando Ele diz assim, mas a colheita voará no dia da tribulação. Deus, Ele quer ver você servindo, agradecendo, adorando a Ele no dia da tribulação. Sabe aquele dia que a casa está praticamente derrubada aos olhos naturais? Sabe aquele dia qual você olha e você não vê uma saída? Você se encontra num labirinto e para onde você vai você bate de frente com a parede? É nesse dia que Deus quer ver você. É no dia da tribulação, que Ele quer que você continue firme, que Ele quer que você continue na rocha, Ele quer que você continue profetizando. Ele quer que você continue abençoando, mas não é você e nem a sua casa, porque isso é parte de Deus, é Ele que faz isso. Abençoando pessoas que você nem conhece, orando por pessoas que você nem conhece e tendo a certeza
de que Deus está cuidando de você, de que Deus está cuidando da sua casa e de que Deus irá ouvir a sua oração e irá ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Aí, neste momento, a sua vida muda. Nesse momento, Deus ele pode dizer: essa é minha filha amada. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que eu e você possamos atrair esta frase da parte de Deus, porque muitos homens de Deus atraíram esta frase da boca de Deus. Que eu e você possamos ser mais um a atrair esta frase da boca de Deus para as nossas vidas, no nome de Jesus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo. Tu és lindo, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por essas palavras. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus tão poderoso. Tu és um Deus tão grande, ó Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa porque há momentos em que esquecemos do Senhor. Há momentos em que queremos colocar as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. E quando nós entendemos que o Senhor não perdeu o controle da nossa vida, quando nós entendemos que o Senhor não perdeu o controle da nossa família, ó Deus, aí o Senhor vem nos fortalecer. O Senhor vem trazer o refrigério para nossas almas, ó Pai. E neste momento, nós deixamos de ser um perseguidor da palavra do Senhor, da igreja do Senhor. Deixamos de ser um assassino das pessoas, Pai, que Te buscam, que invocam o Teu nome, e nos tornamos um ganhador de almas, assim como o Senhor fez com Paulo, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra, Jesus. Ó Espírito Santo, muito obrigada por abrir os nossos olhos. Obrigada, Espírito Santo, por nos fortalecer, por nos conduzir, por dizer a cada um de nós o que devemos e como devemos fazer. Oh, Deus, é verdade. Quantas são as vezes em que esquecemos do Senhor e queremos conduzir a nossa vida, a nossa casa e a nossa família do nosso jeito, oh Pai. Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Há tantas pessoas precisando de oração e o nosso egoísmo não tem deixado nós orarmos pelos que verdadeiramente precisam de ajuda. A oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. E nós iremos orar, Pai. Nós iremos clamar, Pai. Iremos fazer aquilo que o Senhor está nos ensinando, porque é o melhor para as nossas vidas, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Nós glorificamos o Teu santo e glorioso nome, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que Deus nos dá e nós compartilhamos, Ele irá nos dar muito mais. Ele quer que nós sejamos cheios todos os dias. Mas esse cheio é para que possamos derramar na vida de outras pessoas. Então, tudo aquilo que Deus lhe ensina, Ele quer que você ensine outras pessoas. E não pense que você não é capaz, porque Deus já te capacitou para fazer muito mais do que você pensa e imagina. Então, compartilhe, ensine, faça brotar o que Deus colocou dentro de você, na vida de outras pessoas. E assim, eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.